Boa noite a todos. Com a proteção de Deus e havendo quórum, declaro aberta a presente sessão ordinária. Convido a vereadora Mara Carla Eufrásio Shimogiri para assumir posição de segundo secretário da mesa. Está em única discussão para pedidos de retificações a ata de número 122, já disponibilizada no sistema Softicam em forma eletrônica. Está em discussão? Não havendo pedidos de retificações, encontra-se em votação. Os vereadores favoráveis votam sim, os contrários votam não. Está aprovada a ata de número 122. Convido a senhora primeira secretária a proceder à leitura do expediente. Expediente do dia. Da autoria do Poder Executivo, ofício número 044 de 2026. Encaminha projeto de lei complementar que altera a Lei Complementar número 307, de 8 de abril de 2026, estabelece o plano de organização do pessoal do Serviço Autônomo Municipal de Água e Saneamento Ambiental do município de Três Barras. Tamasa, revoga as leis complementares número 212, de 27 de dezembro de 2017 e número 214, de 23 de agosto de 2018 e da outras providências. Portaria número 676, de 10 de junho de 2026. Resolve exonerar o pedido do servidor Éder José do Biel, matrícula número 92.592, dígito 11, das funções que exercia de cargo de secretário municipal da infraestrutura, do quadro do pessoal comissionado dessa prefeitura a contar do dia 10/6 de 2026. Ana Cláudia da Silveira Cast, prefeita municipal. Da vereadora Suelen Adurvo Genhaque Dobrochinski, indicação número 155 de 2026. Indica providência junto ao Executivo Municipal no sentido de que, por meio do setor competente, promova a realização de notificações administrativas pessoais, preferencialmente por servidores municipais, técnicos ou responsáveis pelo setor de tributos, correspondência com aviso de recebimento, meios eletrônicos ou outros instrumentos legalmente admitidos aos contribuintes inscritos em dívida ativa municipal, antes do encaminhamento dos débitos para protesto extrajudicial em cartório. Da vereadora Daniela Alberti Gonçalves, indicação número 156 de 2026. Indica providência junto ao Executivo Municipal no sentido de verificar da possibilidade da Secretaria de Educação a aquisição de equipamentos e materiais escolares especializados para o atendimento de crianças com transtornos do espectro autista, TEA. Da vereadora Eloá Teclai, indicação número 159 de 2026. Indica providência junto ao Executivo Municipal para que seja providenciada a instalação de pranchas de comunicação alternativa e aumentativa em locais estratégicos das escolas da rede municipal e dos centros municipais de educação infantil, bem como nas salas de recursos multifuncionais do AEE. Da vereadora Daniela Alberti Gonçalves, indicação número 160 de 2026, indica providência junto ao Executivo Municipal no sentido de solicitar ao Poder Executivo Municipal como se encontra o planejamento das instalações de câmaras de vídeo monitoramento em todas as escolas e creches da rede municipal de ensino. Da vereadora Suelen Adurvo Genhaque Dobrochinski, projeto de lei número 10 de 2026, institui a política municipal de atendimento humanizado ao cidadão no âmbito da administração pública, direta e indireta do município de Três Barras e da outras providências. Esse é o expediente do dia, senhora presidente. As proposituras serão encaminhadas às respectivas comissões técnicas para análise e parecer. As indicações serão encaminhadas ao Executivo para as providências cabíveis e as correspondências e documentos acham-se arquivados à disposição dos nobres vereadores. Fim do expediente, não havendo matérias inscritas para serem deliberadas na ordem do dia, passamos à palavra livre. Consulto a senhora primeira secretária se há vereadores inscritos para fazerem uso da palavra. Não há vereadores inscritos, senhora presidente. Não havendo vereadores inscritos, franqueio a quem dela queira fazer uso. Com a palavra, o vereador Éder.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar a senhora presidente, senhores vereadores, servidores da casa, comunidade. Hoje não damos ninguém presente, mas a comunidade que nos assiste ou assistirá mais tarde. Hoje retorno a esta Câmara Municipal com um coração grato e com ainda mais responsabilidade diante da confiança que a população depositou em nosso trabalho. Primeiramente, agradeço a Deus pela oportunidade de continuar servindo nossa cidade, sempre buscando trabalhar com seriedade, dedicação e compromisso com nossa população. Quero fazer um agradecimento especial à prefeita Ana Cláudia pela confiança depositada em mim durante o período em que estive à frente da Secretaria de Infraestrutura. Foi experiência de muito aprendizado, desafios e conquistas importantes para o nosso município. Também quero agradecer de forma muito especial aos colegas e funcionários da Secretaria de Infraestrutura, pasta da qual tenho orgulho de fazer parte há mais de 15 anos, como servidor efetivo. Durante essa caminhada, tive o privilégio de aprender, trabalhar e conhecer de perto praticamente todos os equipamentos da Secretaria, experiência que me trouxe muito conhecimento e respeito pelo serviço público. Hoje retorno também com muito orgulho da minha função efetiva como operador de motoniveladora, profissão que exerço com dedicação e responsabilidade, sempre buscando contribuir da melhor forma para o desenvolvimento da nossa cidade e para o atendimento da população. Quero agradecer também pelas parcerias construídas com as demais secretarias municipais e todas as demais pastas da administração. Nenhum resultado é conquistado sozinho. O trabalho em conjunto, o diálogo e a união entre as equipes foram fundamentais para que pudéssemos enfrentar desafios e levar melhorias para a nossa comunidade. Meu reconhecimento também ao suplente Charles, que ocupou esta cadeira durante meu afastamento, contribuindo com os trabalhos desta casa e representando a comunidade com dedicação e responsabilidade. Agradeço à minha família, amigo, apoiadores e principalmente a população que confiou no nosso trabalho e segue nos motivando a continuar trabalhando pelo bem do nosso município. Retorno ao Legislativo trazendo a experiência adquirida no Executivo e também a vivência de quem conhece a realidade do serviço público desde a base, trabalhando diariamente ao lado dos servidores e da população. Reafirmo meu compromisso com o trabalho sério, com a transparência, com o respeito ao dinheiro público e principalmente com as pessoas da nossa cidade. Muito obrigado, seria isso, senhor presidente. Obrigada, vereador Éder. Encontra-se livre a palavra. Com a palavra, a vereadora Suelen. Senhora presidente, senhores vereadores, funcionários que nos auxiliam nessa noite, mais uma vez não temos plateia, mas as pessoas que nos assistem pelo YouTube, meus cumprimentos. Senhora presidente, essa noite venho a essa tribuna para justificar a minha indicação de número 155, que solicita ao poder público, por meio do setor competente, que realize notificações pessoais. Nós temos vivido aí a partir do ano de 2024, a partir de uma decisão do STF, que visa regularizar os débitos e evitar que os municípios constituam renúncia fiscal e aumentem a sua arrecadação, que cobrem as dívidas que estão inscritas ali no cadastro de inadimplentes. Porém, a gente como vereador, a gente discute isso entre os vereadores e inclusive também já conversamos com a prefeita, mas eu preferi formalizar isso para que chegue ao setor competente da prefeitura, que as pessoas sejam notificadas de uma forma pessoal antes de ser diretamente notificada pelo cartório, para que evite o contribuinte, o cidadão, de pagar emolumentos cartorários, porque ele tem a intenção de regularizar a dívida. Então, o que tem acontecido hoje? A pessoa é notificada pelo cartório. Então, para regularizar a dívida, ele precisa pagar o protesto.
Então, ele já tem um desgaste ali, um valor para pagar do protesto, e depois do protesto ele tem que parcelar ou pagar, né, a dívida, enfim, na prefeitura. E um pouco antes, conversando aqui com a vereadora Silmara também, nós temos um decreto no município de 19/12/2025 que prevê, inclusive, que seja notificado. Então, o que o decreto prevê? Notificação, protesto e inscrição em dívida ativa. Um decreto do próprio município de Três Barras. Então, que a gente possa estar seguindo as nossas normas, que seja feita a notificação pessoal pela prefeitura, né, para que as pessoas sejam notificadas, que possam estar indo até a prefeitura para regularizar os seus débitos. Aí, então, se não regularizarem ou se ficarem inertes a essa notificação, que elas sejam, então, protestadas. Então, essa indicação, como consta na justificativa, ela visa proporcionar para o cidadão a oportunidade de regularizar os débitos junto ao município de uma forma amigável, evitando a incidência de custos adicionais decorrentes do protesto extrajudicial, e que o cidadão possa fazer isso de uma forma espontânea. O município de Dourados, só a título de conhecimento, que foi o município que sofreu, né, essa sanção ali do STF, onde o CNJ, após disso, fez essa normativa. Então, como que eles fazem lá? A partir de fevereiro de 2024, eles fazem por carta registrada. Então, eles encaminham uma carta registrada para o endereço do contribuinte. O contribuinte recebe, assina, né? E se o correio não achar, a casa do contribuinte é afixado em diário oficial, em edital de diário oficial, aí sim ele vai para protesto. Então, se a pessoa ficou inerte, não veio na prefeitura para regularizar, aí então configuraria uma renúncia de receita. Então, a prefeitura estaria deixando de cobrar o cidadão. Mas então, só para que a gente possa estar evitando, e também nesse decreto, no artigo 3º, ele fala sobre os créditos prescritos. O artigo 174 do Código Tributário Nacional, eu não incluí na minha indicação, mas também nós estávamos conversando ali na reunião das comissões, e a gente também precisa observar, porque quando a dívida vai no valor total para o cartório, o valor do protesto ele é sobre o valor da dívida. E se a dívida vai com os valores prescritos, o protesto sai com um valor maior. E a pessoa paga o protesto sobre o valor da dívida. Quando chega para acertar, o que a prefeitura pode cobrar, segundo o artigo 174 do CTN? Somente os últimos 5 anos. E fala-se sobre a prescrição quinquenal. Mas a pessoa já pagou o protesto de todos os anos. E aí o cartório não devolve o dinheiro, né? Então, para que a gente possa fazer esse filtro também, né? Para que o setor competente possa ali filtrar, fazer a cobrança apenas dos 5 anos mesmo, que é devido, porque eu estou falando para que a gente possa trabalhar junto, corrigir esses erros, para que as pessoas possam também pagar por aquilo que devem, né? Que o município não renuncie receita, que a gente possa aí atingir as nossas metas e que as pessoas passem a... Infelizmente, esse ano não tivemos, o ano passado não tivemos o refis, mas esse ano, quem sabe a gente consiga. Mas enquanto a gente não tem, nós temos aí a possibilidade de parcelamento em 36 vezes, que foi aprovado aqui, uma emenda na legislação municipal. Então, que as pessoas possam regularizar os seus débitos com a prefeitura municipal, com a fazenda municipal, mas de uma forma mais justa. Seria isso. Muito obrigada. Obrigada, vereadora Suelen. Com a palavra... Enquanto é tempo, gostaria de dar as boas-vindas para o vereador Éder. Seja muito bem-vindo. Agora sim. Obrigada, vereadora Suelen. Com a palavra, vereadora Eloá. Quero cumprimentar a senhora presidente, os vereadores presentes na sessão, os funcionários da casa, os que nos assistem e nos assistirão mais tarde. Mas gostaria hoje de
parabenizar, né, e dar boas-vindas novamente ao vereador Éder, né, enquanto ausência aqui nessa casa, a gente sabe que demonstrou eficiência em todo o seu trabalho, né, mediante a Secretaria de Obras. Então, enquanto população, nossos agradecimentos e seja bem-vindo para que dê continuidade ao trabalho, né, e exercendo a sua função de vereador. Então, em nome do partido do PP, eu gostaria de agradecer e parabenizar todo o trabalho que desenvolveu na sua secretaria e o seu retorno a esta casa. E falando em retorno a essa casa, falando em questão, né, de obras, sabemos também, e quero agradecer o empenho e dedicação do secretário Rio, de toda a sua equipe. Até comentei com ele hoje que iria usar da tribuna para fazer um agradecimento. Ele estava só aguardando a patrola ir até o bairro São Cristóvão. E foi feito algum pedido em algumas ruas em específicos lá do bairro, né? A gente fez para ele, para que pudesse fazer esse trabalho, aonde ele fez, né, na rua que a gente solicitou, em que os moradores solicitaram, mas também sei que foi feito em várias outras ruas do bairro São Cristóvão, qual eu não me recordo especificamente o nome, então não quero correr o risco de deixar de falar alguma das ruas, mas em conversa com ele no período da tarde hoje, foram várias ruas, então a gente gostaria, em nome dos moradores, agradecer, saber que demorou um pouquinho por conta da espera ali da questão da patrola, mas deu tudo certo. Então, agradeço ao empenho e dedicação ali do secretário Rio e de toda a sua equipe. E também em relação à questão ali da área verde, a gente teve a oportunidade de passar por ali também, alguns moradores também fizeram alguns agradecimentos sobre alguma revitalização que foi feita ali também, o plantio de flores, enfim, a gente sabe que tem a equipe lá que está desempenhada em fazer os trabalhos, né? Então, a gente agradece a todos em nome ali da Intendência Distrital, em nome do secretário Rio e de toda a sua equipe. Gostaria de estar falando sobre a indicação número 159. Na verdade, estou refazendo essa indicação. Foi feito o ano passado essa indicação também, mas em conversas com algumas professoras, né, do AE, tendo em vista que hoje praticamente todas as nossas escolas têm o AE, o Atendimento Educacional Especializado, sobre a questão das pranchas de comunicação alternativa. Eu gostaria só que se pudesse colocar ali a fotinha, só para relembrar, né? Foi passado hoje à tarde. Então, a gente em conversa com ela, a gente sentiu a necessidade de estar, né, confeccionando, implantando a questão dessas pranchas, né, que se chama CAA, que é a comunicação alternativa e aumentativa para as crianças ali não verbais. Então, o que acontece? A comunicação alternativa hoje, não sei se eu mandei ali o número da lei para você, Bruna. Não? Então, desculpa. Então, tem o número da lei ali também, agora eu não me recordo mas nós temos a questão da lei. Então, a comunicação alternativa, ela é reconhecida pelo MEC, como um recurso de acessibilidade que elimina as barreiras de comunicação e sua ausência, ela viola os direitos da participação do aluno. Ou seja, qual que é o público que tem que ser atendido? Então, são todos os alunos ali que têm um aspecto de transtorno do TEA, paralisia cerebral, síndrome de Down e outras condições que comprometem a fala funcional. E o que serve a questão dessas pranchas? Para que os alunos possam se comunicar através da prancha, ou seja, uma forma bem básica e bem pedagógica. É você ir lá, apontar na prancha qual é a funcionalidade, qual é a intenção, o que eles querem, de que forma com que eles querem se comunicar. Em conversa com a Letícia, que está dando esses cursos para o pessoal que tem interesse, né, a questão da comunicação alternativa e aumentativa, ela comentou comigo assim que existem vários tipos de pranchas e vários tipos de comunicações e comunicação, e depende para cada local. Para escola, para posto de saúde, para espaços públicos. Então, depende de cada local, é um modelo de prancha, um modelo de comunicação. O que eu realmente vim fazer a minha indicação hoje é exclusivamente para as salas de AE e para os espaços das escolas, que a gente sabe que é muito importante para que as crianças não verbais e que têm problemas na fala possam estar se comunicando. Como a gente sabe que todas as salas do AE têm alguns espaços exclusivos para isso, e eu sei que tem professoras também que estão usando essas pranchas de uma forma mais diminuída, digamos assim, em folhas sulfites. Elas acabaram emplastificando para que a criança também possa se comunicar com as professoras. Então, pede para que o executivo, junto com a Secretaria de Educação, né, possam estar vendo da viabilidade de poder estar implantando as questões ali do CAA, que já tem uma lei sobre isso,
das nossas redes municipais, de escolas e CMEs também, para que essas crianças possam ter uma comunicação alternativa mais eficiente. Era isso, senhora presidente, muito obrigada. Obrigada, vereadora Eloá. Encontra-se livre a palavra. Não havendo vereadores mais que queiram utilizar da palavra, solicito para que a primeira secretária ocupe a presidência para que eu possa usar da tribuna. Passo a palavra para a vereadora Daniela. Cumprimento a vereadora Eloá neste ato na presidência. Estendo os cumprimentos a todos os colegas vereadores, os servidores da casa e a quem nos assiste através do YouTube ou nos assistirá mais tarde. Venho a esta tribuna, então, falar sobre as minhas duas indicações. Então, a indicação de número 156, que inclusive ela vai de encontro à indicação da colega Eloá, né? A Eloá fala sobre as placas, né, de comunicação alternativa e aumentativa, né? E eu falei de uma forma mais global da questão da possibilidade, né, da educação, aquisição de equipamentos e materiais escolares especializados para atendimento do TEA. Então, quando a gente fala em materiais especializados para atendimento do TEA, vão ter várias saídas, né, para um material diferenciado. A gente vai ter aí, né, lápis triangular ergonômico, ou então com capacidade, alguns adaptadores, porque o autismo, né, o espectro do transtorno autista, ele traz algumas limitações, muitas vezes, frente à psicomotricidade. Então, alguns movimentos finos, né, são um pouco difíceis de serem executados e por isso a necessidade de adaptação de alguns materiais. E por isso, né, vem aí essa minha indicação e dentro dos materiais, né, entra aí as placas de CAA. Então, fica aqui essa indicação. Eu vejo que é possível, sim, implementar isso na rede pública de ensino. Nós temos aí, por exemplo, as verbas do Fundeb, que podem estar sendo utilizadas para aquisição desses materiais para os nossos alunos, que possam realmente estar trazendo aí uma maior inclusão, né? Porque é aquilo que nós repetimos desde que nós entramos nessa casa legislativa. Não adianta nós só falarmos de inclusão e não transformar isso em realidade, em algo palpável, em eficiência, né? Então, que realmente a Secretaria de Educação esteja fazendo um estudo frente a essa indicação e viabilizando isso para os alunos. Porque alguns pais teriam condições de fazer essas aquisições, mas tem pais que não têm, né? E aí entra a nossa responsabilidade frente ao setor público, né? A parte, vereadora. Com certeza, vereadora. Inclusive, hoje, quando eu estava lendo a pauta do dia, quando eu vi a sua indicação, né, eu falei, nossa, vem de encontro com aquilo que a gente vem conversando, né? E como professora, assistente pedagógica, eu sei da necessidade real que esses materiais, né, fazem a diferença na vida diária dos professores. E, principalmente, eu falo da equipe do AE, porque esses dias nós estávamos conversando sobre o simples fato de um aluno saber recortar. E nós sabemos que nós temos tesouras adaptadas para isso, para que a criança possa fazer e recortar. Então, assim, são materiais realmente necessários para que a rotina da criança e do professor facilite. A gente sabe que os professores da educação especial, tanto do AE, que a gente que vem acompanhando, eles vêm fazendo adaptações de materiais, mas nada melhor que o material próprio, né? E de repente seja aquele que é um material novo, comprado, que sejam em materiais adequados realmente para uso das crianças. Então, eu gostaria de parabenizar a sua indicação. Até eu vi ali na indicação que você colocou vários, né? E eu fui até sinalizando, esse é legal. Esse eu conheço. Esse é top esse tipo de material, porque eu tenho certeza que vai facilitar muito. Então, que a nossa Secretaria de Educação realmente veja com bons olhos essa indicação e possa fazer essa atribuição às nossas escolas, vereadora Daniela. E também falando de que eu acabei não colocando sobre o post da lei ali,
Então, a lei sobre as placas, sobre as pranchas alternativas da lei número 15.249 de 2025. Né? Então, só para que, de repente, alguém queira ter mais, saber um pouquinho mais sobre a importância, a gente está passando ali o número da lei. Obrigada, vereadora. Obrigada pela contribuição, vereadora Eloá. É aquilo, né? Quando a gente trabalha em consonância, muitas vezes acabam, né, as indicações, as visões de mundo, né, estão aí. Por isso que somos um colegiado, né, para trabalharmos para as demandas da comunidade. E a minha indicação de número 160, né, então, também é aí para a educação. Volto a falar sobre esse tema, talvez estou sendo cansativa, repetitiva, mas enquanto não se tornar realidade, eu não vou parar de pedir e falar e questionar e enfim. Volto a fazer a minha indicação que eu fiz em julho do ano passado, volto a fazer no dia de hoje. Então, solicitar ao Poder Executivo Municipal como se encontra o planejamento da instalação de câmeras de vídeo monitoramento em todas as escolas e creches da rede municipal de ensino. Essa temática foi uma temática amplamente discutida no ano passado, com viés positivo e negativo. Algumas pessoas concordam, outras não concordam. Isso é natural do universo, né? Estranho seria se todo mundo gostasse do amarelo e ninguém gostasse do rosa, né? É assim que funciona. Mas eu volto a defender que dentro das nossas unidades escolares precisamos de vídeo monitoramento. Eu defendo esse tema muito antes de ser vereadora. Enquanto munícipe, enquanto mãe, estive nessa casa legislativa. Na última legislatura, a vereadora Carla lembra que estive aqui acompanhada de outras mães, conversando com os vereadores da época, pedindo isso. Para quê? Para trazer segurança às nossas crianças. Mas não é só às nossas crianças que o vídeo monitoramento vai trazer segurança. Vai trazer também segurança aos professores, vai trazer segurança a todos os colaboradores da rede escolar. Por quê? Porque é através da imagem que vai ser possível confirmar relatos das crianças, do adolescente, sobre fatos que aconteceram às vezes na escola e que são passados para a família, às vezes de forma equivocada ou omissa. Enfim, e para o professor também, que nós sabemos que nós vivemos numa era onde há muitas crianças mal educadas, onde os pais não fazem muita questão também de educar em casa e transferem essa responsabilidade toda para o sistema educacional, né, a escola, e aí crianças que agridem o professor, faltam com respeito, estragam o material, né? Então, o vídeo monitoramento é essencial. Muito essencial. E aí, vale ressaltar que no ano passado, essa Casa Legislativa deliberou sobre o PPA, que é o Plano Plurianual. E o Plano Plurianual começa no ano de 2026 e se encerra no ano de 2029. Esse PPA é um projeto gigante das ações do Executivo Municipal ao longo dos 4 anos. Pega-se do segundo ano de mandato até o primeiro do próximo, quem for que seja o prefeito ou prefeita. E dentro do PPA foi feita uma emenda de minha autoria, aprovada por essa Casa Legislativa, aprovando a questão da implantação das câmeras nas escolas. Também volto a relembrar que nós já temos recursos financeiros disponíveis para esse fim. Eu trouxe, através do deputado Maurício Skudlak, a vereadora Eloá trouxe verba através do deputado Jair Mioto. Se eu não me engano, teve mais um deputado que mandou, acho que também 100 mil reais. Eu sei dizer para vocês que nós temos aí em torno de 300 a 400 mil reais disponíveis para essa implementação. Talvez não dê para fazer em toda a cidade, mas nós temos que começar. E eu sugiro que comece pelas creches, porque as crianças pequenas são mais difíceis de verbalizar. Então, eu peço assim encarecidamente que o Poder Executivo Municipal, através da nossa prefeita e da nossa secretária Denise,
que realmente debrucem-se sobre isso. É importante, falarmos de segurança é importante. Não adianta só nós termos os seguranças nos portões das instituições e nós não termos o vídeo monitoramento. Gostaria, vereador Éder, de lhe desejar aí um bom retorno nessa Casa Legislativa. Obrigado pelo período que encontrou-se como secretário, né, de infraestrutura. Muitas vezes lhe liguei, né, lhe pedi algumas demandas. Faz parte. Agora Vossa Senhoria vai passar a esse lado e também vai começar a pedir para o lado de lá. É assim mesmo, né? Volte a essa Casa Legislativa com todo o gás, com toda a força, para que nós realmente façamos aquilo que a gente foi incumbido de executar, que é a missão legislativa de fiscalização, de realmente trabalhar pelo nosso povo, né? E eu não tenho dúvidas de que Vossa Senhoria vai executar essa atividade com excelência junto a todo o nosso corpo aqui de vereadores. E gostaria também de dizer, aproveitando essa fala, né, sobre trabalhar, eu fiz uma fala esses dias e eu disse assim, que eu ando muito cansada, que eu acho que a enfermeira vai ter que ir buscar um médico porque a enfermeira anda muito cansada. Ando muito cansada mesmo. Porque não é fácil você executar tantas atividades ao mesmo tempo, né? Eu sei que eu não sou a única nessa missão, né? Mas você ser mãe, você ser esposa, você ser enfermeira, você ser dona de casa, você ser vereadora, você ser um ser único, não é fácil. Não é fácil. E daí, uma pessoa disse assim, mas ser vereadora não cansa, né? Porque é 2 vezes na semana que vai lá na Câmara. Eu disse sim, é basicamente isso. Nós vamos às sessões, aonde a gente está, eu digo que no palanque, né? A gente vem 2 vezes na semana. Mas eu sou vereadora de segunda a segunda, 24 horas por dia. Eu recebo mensagem, às vezes, 6h30 da manhã e 11 horas da manhã eu ainda estou recebendo mensagem. O pessoal me liga, Dani, venha ver a situação. Lá vou eu, pego meu carro, saio, termino meu expediente, vou ver a situação. Então, eu jamais vou admitir que me comparem com outras pessoas dizendo que eu sou só mais uma. Eu não sou só mais uma. Eu sou uma pessoa que está tentando fazer o que precisa ser feito dentro das minhas limitações. Porque o vereador não é super-herói, não vai resolver todas as coisas. Não vai. Por mais que queira, às vezes a gente é limitado, né? E aí eu digo para vocês, não é só vocês votarem em nós e nos colocar aqui dentro. Vocês têm a missão de vir aqui nos fiscalizar. Vocês, população, têm o dever de vir aqui, ir atrás da gente e dizer o que está fazendo por essa ação. É cansativo, mas eu não reclamo porque eu sabia disso. Eu sempre digo que eu arco com todas as consequências das minhas escolhas. E eu sabia que seria cansativo quando eu coloquei o meu nome para concorrer a uma eleição, amamentando um bebê de 1 ano e 1 mês, que era assim que eu me encontrava quando eu coloquei o meu nome para ser candidato. E ainda sendo hoje mãe de uma criança de quase 3 anos e um de 8 anos, que demandam muito, né, de atenção e todas as outras atividades. Então, venham, população. Vocês precisam, isso daqui é de vocês, isso daqui não é nosso. A gente vem aqui fazer o que precisa ser feito, mas são vocês que têm que ir atrás de nós, mostrar a realidade, dizer o que vocês mais precisam que a Casa Legislativa faça por vocês. Seria isso. Muito obrigada. Convido a vereadora Daniela a reassumir os trabalhos. Não havendo mais vereadores que queiram usar a palavra, declaro encerrada a presente sessão e convoco uma reunião ordinária para dia 15 do corrente mês em horário regimental.
Está encerrada a